professora Lorena. Estão prontos para mais uma aula? Não estou sozinha, hein? Aqui do meu lado está a intérprete Jaqueline. Essa aula de matemática foi pensada para você, criança do 4º ano, agrupamento D do ciclo da infância. E o nosso tema é ângulos retos e não retos. Como encontrá-los? Hoje vamos dar uma de detetive e vamos descobrir como encontrar os ângulos. Mas como a gente vai encontrar o que a gente não sabe o que é? Então, para isso, teremos que descobrir o que é polígonos e ângulos. Em geometria, um polígono é uma figura fechada com lados. Essa figura em destaque é um polígono. Por que mesmo? Porque ela é uma figura fechada, não tem nenhum espaço aberto e ela está cheia de lados. A palavra polígono vem da palavra em grego polígonos, que significa ter muitos lados. Tudo certo até agora? Pois bem, estes lados se encontram, ou seja, essas retas que formam os lados dos polígonos se encontram. Até marquei com algumas setas para mostrar esse encontro. E esses encontros, essa intersecção, formam os vértices. Nessa figura verde, há 5 lados, 5 vértices. E esse destaque, tchananã, são os ângulos. Ufa, muita coisa nova de uma vez, mas calma, calma, vai ficar mais fácil. Essa figura tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. A palavra polígono significa figura de muitos ângulos. E de acordo com o número de ângulos, as figuras poliédricas vão recebendo nomes diferentes. Trouxe os nomes das figuras, de algumas figuras poliédricas, só a nível de curiosidade, tá? Você não precisa memorizar. 4 faces ou 4 lados, tetraedro. 5 faces, pentaedro. 6 lados, hexaedro. E 7 lados, heptaedro. 8 lados, octaedro. E 12, dodecaedro. 20 lados, icosaedro. Que nomes difíceis, hein? O que vocês acharam? Existe uma relação entre número de lados, o número de vértices e o número de ângulos de um polígono. Em um polígono, o número de lados é igual ao número de vértices e também igual ao número de ângulos. Olha só este polígono que trouxe para uma melhor compreensão. Este polígono tem 5 faces ou 5 lados. Então, ele se chama pentaedro. E por que essa figura é um polígono? Quem se lembra? Porque é uma figura fechada, não tem nenhum espaço aberto e ela está cheia de lados. Esta em específico tem 5 lados. O encontro entre estes lados se chama vértice. Aqui se encontrou, aqui novamente, outro e outro. 5 lados e 5 vértices. E por fim, os ângulos, que é essa figura formada por 2 lados que se encontram em uma mesma vértice. Quantos ângulos? 5 ângulos. 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. Vamos ver se vocês estão craques.
este polígono que se chama triângulo. Ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. E o hexágono? Hexágono, que nome difícil! Ele tem 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. Lembra que o título de nossa aula é ângulo reto e ângulo não reto? Pois bem, agora já sabemos o que é um ângulo, podemos classificá-los em reto e não reto. Se você fizer 2 linhas, não podem ficar tortas, e elas formarem uma cruz, você conseguirá ter 4 ângulos retos. Na imagem, destaquei um ângulo, mas você concorda comigo que ali tem 4 ângulos? Vamos pôr a mão na massa. Olha essas 2 figuras. Vamos tentar encontrar o ângulo reto de cada uma delas. Na figura 1, que é um triângulo, onde estaria o ângulo reto? Seria no ponto A? No ponto C ou no ponto B? Se você disse ponto B, acertou. E na figura ao lado, em que pontos estariam os ângulos retos? Vou dar uma pista. Temos 2 pontos, hein? Vamos lá. Se você disse pontos D e E, você acertou. Turma, em muitos objetos, construções do nosso dia a dia, encontramos os ângulos retos. Nossa, essa janela está cheinha de ângulos retos. Olha aqui. E nos quadros também temos vários. Vocês já viram uma régua dessa? Ela se chama esquadro. Agora, pasmem. Ela serve para desenhar o ângulo reto. Vocês estão vendo aqui o ângulo reto? Nesse cantinho, ó. Pois bem, se firmarmos a régua no papel e ficarmos atentos à posição, conseguimos traçar este ângulo reto. Já este aqui é o transferidor. Ele serve para medir ângulos. Ele pode vir na forma de um círculo ou semicírculo. Se ele vier no semicírculo, como este do exemplo, ele pode marcar até 180 graus. Agora, se for um círculo inteiro, consegue marcar 360 graus. O ângulo reto está localizado justamente na metade do círculo, aqui. Porque a metade de 180 é 90 graus. Sendo assim, o ângulo reto corresponde a 90 graus. Os ângulos, eles podem ter diferentes classificações. E utiliza-se como referência os 90 graus que falamos agorinha. Chamamos de ângulo agudo, quando o seu grau é maior do que zero, cadê o zero aqui? Maior do que zero e menor que 90 graus. Como este aqui. Se for um ângulo de 35 graus, ele é agudo. E se ele tiver 83 graus, também é agudo. Agora, se ele tiver a medida exata de 90 graus, o ângulo é chamado de reto. Aqui, ó, ângulo reto. E se o ângulo mede acima de 90 graus e é menor que 180, é chamado de ângulo obtuso. Se for um ângulo de 100 graus, é obtuso. Se for 120, obtuso também. Vamos para o desafio. Vou dizer alguns números e quero ver
você me responder se o ângulo é agudo, reto ou obtuso. Bora? Se precisar, se aproxime da TV para conferir no transferidor. Ângulo de 50 graus e de 130 graus, 90 graus, ângulo de 170 graus e, para finalizar, ângulo de 20 graus. Vamos conferir se acertou? Ângulo agudo, 50 e 20 graus. Ângulo reto, 90 graus. Ah, esse foi fácil. Ângulo obtuso, 130 e 170 graus. Vamos ver como estes ângulos ficam dentro das figuras geométricas? Aqui eu tenho dois triângulos. No primeiro triângulo, na figura 1, neste aí cor salmão, vemos que o ponto A é menor do que 90 graus, assim como no ponto B, então eles são ângulos agudos. E no ponto C, temos exatamente 90 graus. Já na figura número 2, temos um ângulo que mede mais do que 90 graus. Perceba que a abertura do ponto C é bem maior, então ele é um ângulo obtuso. Vocês sabiam que muitas profissões precisam no seu dia a dia da medição dos ângulos? Os engenheiros, arquitetos, pessoas que trabalham na construção civil usam os ângulos diariamente. Ah, trouxe um jogo. Você já viu essa figura alguma vez? Ela se chama Tangram, que é um antigo jogo chinês, que consiste na formação de figuras e desenhos por meio de 7 peças, 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. O objetivo do Tangram é misturar as peças e colocá-las no lugar, para formar um grande quadrado. É como se fosse um quebra-cabeça matemático. Muito divertido, não é mesmo? No Tangram, conseguimos encontrar diversos ângulos. No quadrado, por exemplo, temos somente ângulos retos. Pessoal, obrigada por me fazer companhia nessa aula. Caso queira revisar o conteúdo, acesse o portal Conexão Escola e não deixe de realizar as atividades propostas. Um grande abraço!